Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal. Não é só meu, é nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça isso, faça parte desse contingente aí, pelo qual já alcançamos o número de 162 inscritos, 1.400 vídeos no canal aí, todos os vídeos referentes, momentos de reflexão que tivemos por aqui no canal, tá bom? Agora, no momento, estamos aqui dentro do quadro Adolescente de Deus. Não repare a bagunça aí atrás de mim. Estou trabalhando aqui com a questão de pintura em casa, né? Então eu tive que colocar as poltronas da sala aqui atrás, esse quarto aqui, tá bom? Então não repare a bagunça, por gentileza, tá bom? O tema central dos adolescentes, acho que aqui eu tenho que, cadê? É que eu coloquei agora. O tema central é Apóstolo Paulo, o grande missionário. Só um momentinho. Então o tema central, né? Apóstolo Paulo, o grande missionário. Estava acertando aqui a questão da câmera. E a lição é a lição número 6, tá bom? Onde vamos ter como tema aí o Concílio de Jerusalém, ali tratando aí do capítulo 15 de Atos, tá bom? Para tanto, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Ser conosco, Senhor, durante todo esse percurso, que aqui vamos estar juntamente com adolescentes, com jovens, com todos quanto vão estar aqui conosco, Senhor, conhecendo mais um conteúdo da lição dominical pertinente à classe dos adolescentes. Nos ajuda durante todo esse período, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint. A mensagem diz: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. É bem por certo que essa tradução é a tradução na linguagem de hoje, né? Que trata aí do versículo de Romanos, capítulo 10, 12. E era justamente este o ponto, um dos pontos, né? Principalmente que geraram aí uma discussão entre Barnabé e Paulo, e a partir daí resolveram aí levar essa questão no concílio ali de Jerusalém, né? Onde estão os apóstolos, e é nessa esfera que esse conteúdo vai estar tratando, e um dos motivos, né, é justamente essa questão dessa briga, né, na questão dos não-judeus, os gentios, ser participante, né, da igreja. Os judeus, eles estavam presos aí a uma vaidade, né, nacionalista, e não conseguiram ver, né, que eles eram apenas para ser a luz dos gentios. A própria proposta e a vocação pela qual o Senhor tinha chamado Israel como seu povo era justamente para ser um cenário, né, ali ser um holofote para que as nações abandonassem, né, o politeísmo, né, que era
a questão de muitos deuses, de muita crença, e crê apenas no Deus de Israel, no único Deus e Senhor, Deus vivo, tanto transcendente como imanente. E Israel não só falhou em cumprir esta missão, como também deu muito trabalho no começo e no início da igreja, dado o fato desta discriminação que acontecia por parte unicamente de judeus. No que diz respeito ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. Vamos descobrir, você já deve ter escutado falar sobre a lei de Moisés. Nesta lição estudaremos sua importância para a identidade do povo judeu. Veremos o debate que surgiu entre os cristãos judeus sobre a necessidade dos cristãos não judeus seguir as regras e a tradição da lei. Entenderemos que, no entanto, Jesus morreu na cruz e cumpriu toda a lei, dando início à nova aliança. Isso é outra característica como pauta aí desse concílio, né? E até a questão lá em que houve com Barnabé e Saulo, né? Justamente que há muitos judeus que queriam e faziam questão de com que os não cristãos, né, o gentio, ainda que fosse parte da igreja, tivesse que cumprir a lei de Moisés, quando já pela nova aliança isso já não era necessário, né? E isso é claro, com exceção, cara adolescente, dos princípios de Deus, né? Não matar, não roubar, essas continuam em vigência até a vinda do Senhor, né? Hora de aprender. Aqui é como se fosse a introdução, né? Dos jovens e também dos adultos, né? Estudando junto. No caso dos adolescentes, é hora de aprender. Depois da primeira viagem, Paulo dedicou-se a continuar ensinando a Escritura em Antioquia da Síria. Nesse período surgiu um problema doutrinário na igreja. Parte dos judeus convertidos a Cristo acreditava que, para os não-judeus servirem a Deus, eles precisariam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Em parte, isso era uma verdade, quando dentro do tempo da lei, da dispensação da lei, eram aqueles que eram tementes a Deus e que queriam fazer parte, né, do sacrifício, da oferta ali do sacrifício e servir ao Deus de Israel. Essa porta tinha sido aberta já pelos parâmetros da lei para os não-gentios. Isso aí é um fato, nós olhamos ali Êxodo e também Deuteronômio. Então, só que eles teriam que circuncidar, né? E obedecer a alguns outros critérios que diziam respeito à lei que o próprio judeus cumpria. Porém, quando do início da igreja, já é a dispensação da graça. Aí já não, na dispensação da graça, já não tem essa questão de precisar aí circuncidar-se, né? Ou até mesmo ter que guardar o sábado e outras exigências que eles faziam e achavam que eles teriam que fazer para servir a Deus. É claro que no parâmetro, quando da dispensação da lei, isso realmente fazia sentido, porque era uma exigência do próprio Senhor. Porém, já no tempo da graça, não. Para tratar da questão, a igreja enviou Paulo e Barnabé e outros irmãos para uma reunião em Jerusalém com os apóstolos de Jesus e outros líderes. Isso aí foi o primeiro concílio, né? Para tratar sempre de assuntos doutrinários. Para quê? Para que a igreja, cara adolescente, tivesse apenas um pensamento, uma só fé, uma só comunhão, né? E quando se tratava de princípios doutrinários, né, que tem peso eterno em nossas vidas, fato este que a preocupação de Paulo para Timóteo estava a preocupação de Paulo quanto a isso, a escrever a sua carta pastoral ao apóstolo Timóteo. Ele disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque assim salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então a doutrina, ela não tem só um cunho didático de aprendizado para a prática, mas ela também ultrapassa essa questão da teopraxia e também tem peso
na questão da eternidade, né? Com o eterno, e serás salvo, né? Paulo disse para Timóteo. Então, logo, a exemplo da orientação de Paulo a Timóteo, ela também é estendida a cada um de nós com respeito a este cuidado, né? E Deus, que conhece os corações, testemunhou. Estamos na leitura bíblica, melhor dizendo agora, tá bom? Atos 15, vamos fazer essa leitura bíblica, 7 a 12 e 19. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmão, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que o gentil ouvisse da minha boca a palavra do Evangelho e cresça. E Deus, que conhece os corações, testemunha a favor dele, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Olha aí a questão, a purificação é pela fé e não há qualquer questão de obras, né? E não fez distinção, pela fé. Agora, olha, Pedro estabelecendo um início, né? Um tempo de Deus, o Kairós, né? Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz do discípulo um jugo que nem nossos pais, nem nós pudéssemos suportar, ou seja, eles não cumpriram a lei. Eles, por conta da lei não haver condição alguma para o ser humano cumprir, isso dado o fato do exemplo do próprio povo de Israel que tinha esse compromisso, e ele lá no Sinai falaram para Moisés: tudo obedeceremos, mas não foi a realidade o que aconteceu. Isso, e dado este fato, o seu Jesus, ele se manifestou em carne, Deus, o Deus conosco, Emmanuel, e ele cumpriu toda a lei. Porém nós, como um ser humano, somos falhos e jamais conseguiremos isso e a lei, e dentro dessa busca isso se tornará com certeza um peso também para cada um de nós. Aí Pedro continua: mas cremos que somos salvos, olha só, pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Por isso julgou, aí pulamos para o versículo 19, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Essa decisão que eles fizeram, né, foi decidida, deixaram só em aberto alguns precalços ou alguns princípios que eles precisariam sim cumprir, né, que era se abster da prostituição, dos ídolos e da carne sufocada, né? Carne com sangue, né? E tomar o sangue também. Comer carne sufocada e a questão também do sangue. Quem pode servir a Deus? O Evangelho tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Muitas pessoas não judias, que era qualquer outra nação, estava dentro desse contexto ou dessa classificação, né? Que eram os gentios ou gentias. Estavam se convertendo, então surgiram dúvidas sobre como elas deveriam servir a Deus. Este assunto não era novo, os discípulos já haviam discutido isso em outra ocasião. O apóstolo Pedro havia passado por uma grande experiência com Deus através de Cornélio, né? No caso de Cornélio, ele viu quando o Espírito Santo desceu sobre o gentil Cornélio e sua família, quando eles decidiram crer no Senhor Jesus. Da mesma forma que tinha decidido sobre os discípulos judeus no dia de Pentecostes, os discípulos já tinham testemunhado que pessoas de diferentes povos falaram em línguas. Isso profetizando também. Ouviram, os discípulos tinham testemunhado que pessoas de diferentes povos falaram em línguas. No caso de Atos 2:4, né, já foi língua de cada nação, não eram línguas estranhas, né? Isso demonstrava que Deus trata a todos de modo igual. Para refletir sobre essa questão, reuniram-se em Jerusalém a igreja, os apóstolos, os presbíteros e a equipe chegada de Antioquia, que foi Barnabé e Saulo, né, Paulo. De um lado, alguns irmãos que eram do partido dos fariseus e que criam em Jesus defendiam que os não-judeus fossem circuncidados e obedecessem à lei de Moisés.
E em contrapartida, Pedro relembrou a sua experiência com Cornélio. Paulo e Barnabé acrescentaram o milagre que Deus estava fazendo por meio deles, entre os gentios em lugares fora de Israel. Durante o concílio, o apóstolo Tiago lembrou que a Escritura já havia anunciado que os não-judeus seriam parte do povo de Deus. Ele lembrou o que o profeta Amós 9, 11 a 12 já havia explicado sobre isso. Nós vemos isso em Atos 14, 17 a 8, que se refere a Amós 9, de 11 a 12. Então vamos ver primeiro aqui. Amós 9, de 8 a 12. Amós, capítulo 9, 11 a 12, né? Onde a palavra do Senhor diz assim: naquele dia, falando do futuro, né? Tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Repararei suas brechas e tornarei a levantar sua ruína. E as reedificarei, como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom. Olha agora. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Agora vamos para as palavras de Tiago, né? Em Atos capítulo 15, versículo 17, né? E 18, vamos ver aqui. 17 e 18. Para que o resto dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Então, Tiago ele fazia menção aí do Antigo Testamento, dando legitimidade a essa questão já pertinente ao plano de Deus também, para que o gentio fizesse parte do seu povo como igreja, como é o caso da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus, aqui bem colocado, né? Não aceitar, é crer, servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados, tanto do judeu como do gentio, como Paulo mesmo, um cara adolescente, ele provou ali em Romanos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, que ambas as classes, tanto os judeus como aqueles que pertenciam ao gentio e às nações, todos estavam dentro do mesmo saco. Todos pecaram, destituídos, estavam da glória de Deus. Então a graça, ela era uma necessidade, né? Estava aberta a todos. Segundo ponto, o que se deve fazer para servir a Deus? Uma segunda questão foi levantada no concílio. Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para crer em Jesus e ser salvo? Aí o apóstolo Paulo diz, não. Os apóstolos concluíram que para os cristãos servirem a Deus, não seria necessário viver como judeus. Então, logo, a questão, os apóstolos concluíram que para os cristãos, ou seja, ser um cristão, estava incluso toda e qualquer etnia. Qualquer pessoa que cresce, independente da sua etnia, ele estaria dentro dessa classificação como cristão, né? Mas era importante que os dois grupos vivessem em comunhão. Não só os dois grupos, judeus, mas também as outras nações, que também cada um veio de uma crença totalmente diferente, porém fora dos princípios, né, do que o Senhor requeria, que era a adoração de um único Deus e Senhor, que era Deus, né? Deus de Israel. Aí ele diz assim, mas era importante que dois grupos vivessem como eu. Pedro e Tiago, apóstolos de Jesus, explicaram que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem. Mas os dois grupos precisariam ceder para manter uma boa comunhão. Então apresentou-se 4 proibições aos não-judeus. Não comer carne, aos não-judeus, quer dizer, os gentios, porque os judeus já praticavam isso. Não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos. Não comer a carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado. E não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Então eram essas exigências. E depois dessa decisão em concílio, foram escritas cartas, né, que caminharam aí, foram enviadas
as demais igrejas que estavam espalhadas ali na região da Ásia e também na Europa, né? Dessa maneira, o gentio respeitaria os costumes judaicos em parte e ficariam liberados de toda a tradição da lei para servir a Cristo. Agora, o que precisa ser compreendido, cara adolescente, voltando aqui ao slide, é que essas quatro proibições tratavam justamente de princípios, não só de algo que os judeus cumpriam, segundo a lei de Moisés, mas eram princípios que eram eternos. Desde lá de Gênesis, Deus já proibia a questão de comer sangue, como a prostituição, né, a imoralidade, a idolatria, tudo isso já é desde os primórdios, essa questão aí. Então, não era a questão da lei de Moisés, mas a questão de princípios eternos de Deus. Amém? Dessa forma, qualquer pessoa de qualquer povo ou nação poderia servir a Deus a partir da fé em Jesus Cristo, né? E o exercício dessa fé estaria na questão da obediência dessas proibições e do batismo, dessas quatro, né? E do batismo, mantendo a comunhão com a igreja que era formada por judeus e gentios. Terceiro ponto, caminhando final, a organização da doutrina da igreja. Essa reunião para discutir o assunto é chamada de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater um assunto doutrinário. E você, sabe que é doutrina? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira, baseada no texto sagrado. Então, no concílio, foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. O passo seguinte foi divulgar a decisão do concílio, como foi dito. E esse concílio, né, fora ele, houve mais 6 concílios. No total foram 22 ou 14, um negócio assim. Sendo que 7 foram da igreja realmente. Agora, os outros demais 7 que se juntam aí foram somente da Igreja Católica Romana, não dos cristãos ou da Igreja verdadeira de Cristo, né? Então houve mais 7 concílios para se decidir da questão de Maria, mãe de Deus, de Jesus ser Deus, né? O Espírito Santo também ter atributo divino, ser divino, né? Ou seja, a Trindade, tudo isso foram esclarecidos e decididos em concílio, né? Que se seguiram depois no caminhar da igreja, né? Então, o concílio servia para isso, para unificar uma doutrina, resolver assuntos que teria que estar dentro, né? Tendo como a palavra de Deus, né, o veículo para o martelo bater numa decisão com respeito a um assunto A ou B. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E você sabe que a doutrina, aí diz aqui, então no concílio foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. O passo seguinte foi divulgar a decisão do concílio. Escreveu-se uma carta com orientações sobre como os gentios deveriam se comportar após declararem a fé em Jesus. Judas e Silas acompanharam Paulo, Barnabé até Antioquia, com a missão de ler e entregar a carta para os irmãos. E como todo o processo foi conduzido pelo Espírito Santo, a decisão foi recebida com alegria. A questão central que foi discutida é sobre o viver pela graça e não pela lei. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa decide servir a Jesus, basta crer que ele é o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou. Viver pela graça é crer, aceitar esse presente dado por Deus, crer em Jesus e viver por ele. Não é necessário se tornar judeu, ou seja, seguir as regras da lei de Moisés, para crer em Jesus e receber a salvação. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Segundo aí a leitura de hoje, Bíblia, né?
tradução de hoje. Concluindo, o crescimento do número de cristãos entre muitos povos diferentes fez surgir questão debatida no Concílio de Jerusalém. A decisão final foi guiada pelo Espírito Santo. Ela estava em conformidade com a pregação do Evangelho feita por Jesus Cristo. Aqui é importante nós compreendermos aqui, antes de encerrarmos, caro e querido adolescente, que olhando para as cartas de Paulo, observamos que há assuntos que também, por conta do crescimento da igreja e pela diversidades de etnia, de povos que vinham de crenças várias, né? E também na questão do andar da igreja, teve muito assunto que não era o assunto para tratar em concílio e na questão doutrinária. Um deles era a questão do uso e costume, né? Que era questão de momento, de local e cultura, como foi a questão do cabelo, né? Que Paulo tratou ali em Coríntios, questão também do casamento, no capítulo 7 também, e outros assuntos, a questão do capítulo 5, né? Na questão da lei de levar um irmão ao juízo. Então foram situações que foram surgindo e foram doutrinadas, né? Foram trazidas aí o aspecto como deveria a igreja agir segundo a direção de Deus e pela autoridade apostólica do apóstolo Paulo, tá bom? Só para esclarecer. Mas quando se tratava de princípios doutrinários, aí sim já era um tratado, né, quando tinha muita discordância. Então, para se chegar a um denominador comum e uma decisão unânime, então esse assunto sempre era levado em concílio. Amém? Esclarecido aqui, graças damos ao Senhor por esse conteúdo, né? O tempo foi breve, 27 minutos, mas louvado seja o nome santo do Senhor. Que fica para nós, caro adolescente, diante desse conteúdo, aqui como aí uma conclusão, né? A conclusão da conclusão é que a salvação é pela graça, sem qualquer princípio de se prender a qualquer cumprir algo que estava estabelecido na lei de Moisés, né? Principalmente a questão cerimonial, tá bom? Que Deus, por intermédio de Jesus e nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação.